Minha vida como imperador, eu tenho que esquecê-la agora. Por quê? Você me pergunta. E o motivo é que não quero viver do jeito que deveria, já que de agora em diante eu serei livre. Oh, jovem mestre, é o dono desse emblema. Mas nada disso, porque até mesmo os céus ficarão abaixo de sua espada. O Grande Destruidor. Montanha Tai, um pequeno pico misterioso. Um jovem com o chapéu do Kung Fu Panda andava incansavelmente pelas montanhas, e quando chegou no topo já cai para baixo, pensando que colocou o emblema, porque esse homem era o imperador. Mas antes de continuar daqui, vamos dar uma pausa e contar uma pequena historinha. O antigo imperador pergunta o que ele pensava sobre o poder, só que o leque da cabeça de gato pergunta se não são flores, e esse é Zhu Yuan, o próximo imperador. O avô dele pergunta o motivo disso, e na verdade é porque dos nobres até as pessoas comuns, todos falam sobre isso e se reúnem na capital. E se o poder não são flores, então o que mais seria? E aí o vovozinho levanta o menino feliz, porque é isso mesmo. Contudo, lembre-se uma coisa, embora chamativas e coloridas, flores podem murchar como se nunca tivessem existido. E assim o seu avô, que não possuía um herdeiro adequado, entregou o trono para ele. E como alguém cuja existência não era diferente a de uma grande montanha, nem mesmo ele foi capaz de evitar o seu destino iminente. E na verdade não só ele, porque o Yun-Wei também não evitou o seu destino. Ele via tudo queimar na sua frente, com um homem chamando do outro lado o príncipe Yan, que já saiu esgoelando que não importa o que o antigo imperador disse, porque um lixo como ele não deveria estar sentado no trono. E ele lá assustado pergunta do que ele tá falando, e o maluco sorridente fala que tudo tem uma ordem, e por isso é pra ele mover essa bunda pra fora do palácio. E assim aconteceu, um golpe da família imperial causado por um parente que queria subir ao trono, e como resultado disso muitas pessoas morreram. Um dos velhos puxava o imperador falando pra ele correr, enquanto no meio da guerra os homens estavam atrás dele para tomar o trono. Mas mesmo assim, com tudo acontecendo, o Lian conseguiu atirar o Yun-Wei de lá por um caminho secreto que ficava na parte de trás. Ele mandou o jovem mestre escalar até o topo da pequena montanha misteriosa, onde teria um pequeno monumento de pedra. E quando ele achasse isso, era para pendurar o emblema do imperador, que a ajuda vai chegar. O maluco todo depressivo fala que não pode continuar vivendo essa vida. Só que o Ling dá um corta-rabo nele, mandando se recompor e sobreviver, porque essa é a única maneira de cumprir o decreto real e honrar sua majestade, o antigo imperador. E por isso o velhinho chorando faz ele prometer que vai sobreviver, e desse jeito ele partiu no upa cavalinho até a montanha. Um tempo depois ele chegou no topo cansado, com fome, e caiu para baixo, pensando que se pudesse nascer de novo, ao invés de uma flor que pode murchar, ele quer ser livre como uma borboleta. Até que ele desmaia completamente no meio da montanha. Dois velhos aparecem perguntando se mendigo agora deixa o cabelo crescer, mas não deixava sempre. Só que quando viram o emblema do imperador, já ficaram assustados e foram levando o garoto para dentro da caverna. Daí um tempo depois, o Yun-Wei abriu os olhos e os velhos caducos já estavam ali, oh, vossa majestade. Enquanto o outro nem estava acreditando que estava vivo, porque chegou todo acabado no morrinho. E pergunta quem é os dois velhos de chapéu estranho. E esses são os guardas secretos de sua majestade, o imperador Hongyu. E eles o salvaram porque o emblema que ele possui é o emblema do imperador, o monarca absoluto que apenas a verdadeira linhagem pode portar. E como a família imperial é repleta de rebeldes, em preparação para uma rebelião, o antigo imperador contou para esses dois sobre o emblema. E por isso não importa quanto tempo leve, o grande império Ming pertencerá ao imperador novamente. Mas pro nosso sem bochecha, ele não precisa mais de alguma coisa assim, já que essa terra pertence ao povo e não a ele. E agora que seu papel terminou, ele deveria apenas viver uma vida comum. O primeiro velho tenta falar alguma coisa, só que o depressivo sabe que eles são leais, mas está farto de ser chamado de Vossa Majestade, e por isso é para chamarem ele de apenas de um jovem mestre. E vendo isso, os velhos estavam caduco, porque não pensava que o imperador fosse desistir tão fácil assim. E o nosso antidepressivo fala que agora que tudo acabou, ele quer mudar e não apenas o nome como todo o resto. Aí o velho chegou
perguntando se ele realmente quer esquecer todo o seu passado. E ele, assustado, fala que seria ótimo, já que esse é o seu sonho. O outro da sobrancelha bigoduda falava que para ele não ousar fazer isso. Mas se esse é o desejo de Vossa Majestade, não tem o que fazer. E o Yue perguntando se tem como ajudar ele nisso, porque ao invés de uma flor presa ao solo, ele quer ser uma borboleta capaz de voar livre no céu. Aí o Barbicha pergunta que tipo de pessoa ele deseja se tornar. Ele, não entendendo, pergunta se pode se tornar quem ele quiser. E na verdade, contanto que ele tenha existido na história, é completamente possível. O porém é que ele não pode ser alguém que esteja vivo. Então ele já vem perguntando se poderia ser alguém de dentro do Morim, porque mesmo não sabendo muito da história, uma pessoa capaz de se tornar livre é uma pessoa forte. E ele quer ser alguém desse jeito. E pro velho, aquele que possui maior liberdade no Morim é mesmo mais forte. Um ser que varia de acordo com cada era. E se ele fosse escolher um, seria o Demônio Celestial. E como ele gostou do nome, já pediu para ser transformado nessa pessoa. Daí eles começaram a fazer todo o processo do ritual, com o velho pensando que se lembra claramente dos fundamentos da invocação da alma e ligação do espírito da alma demoníaca, que foram mantidas no culto da adoração do fogo. E se ele não ganhasse o favor do imperador logo no começo, não teria sobrevivido nesse mundo. Até que o outro vem perguntando se há algum recipiente pronto. E sim, o velho da sobrancelha preparou tudo certinho, já raspou o esqueleto, inseriu o marfim implantado, sei lá o que, e injetou uma dúzia de elixires com seiva venenosa, derreteu os ossos e remodelou os contornos. E com isso não há nenhum erro no procedimento cirúrgico do jovem mestre. Então quando tiraram o pano parecia outra pessoa, porque o recipiente está preparado. E por isso o velho pergunta se o espírito está pronto para dar as boas-vindas à sua nova vida, o Demônio Celestial, que estava ali puto perguntando quem ousa incomodar o seu lindíssimo sono. O Barbicha veio falando que gostaria de dar uma nova vida. E o bichão lá, hahaha, que interessante, mas eu não quero. Ele pergunta o porquê, mas ele não quer se tornar um humano de novo, já que a vida de um inigualável apenas tem tédio e solidão por ser o mais forte. E manda o velhote não chamar ele mais, que é a hora do soninho da beleza. O Barbicha manda ele esperar tentando pensar em alguma coisa para convencer esse espírito. Daí ele vem falando que o Demônio Celestial é um idiota. E ele puto pergunta se ele tá pedindo pra morrer falando isso. Mas o velho fala que ele é um idiota por ser tão ignorante sobre o mundo humano. Porque um sábio chamado Zhang surgiu nessa geração. E é enaltecido como alguém mais forte que o próprio Dharma. Só que o Celestial não tinha nem ouvido esse nome, e é por isso que ele é um ignorante sobre esse mundo. As pessoas dessa era dizem que não importa o quão forte o Demônio Celestial seja, ele não aguentaria nem um segundo com o sábio. E aí o Celestial já fica bestão de puto, não acreditando nisso. Então o Barbicha vem ensinando pra ele a palavra desenvolvimento. Ele pode ser o melhor da sua era, mas as pessoas do Morim melhoraram suas técnicas marciais gradualmente. A geração atual enfrentou um desenvolvimento que não pode ser comparado às eras anteriores. E por isso, se ele se considera o inigualável, que se torne essa pessoa novamente. E assim, embolado com a situação, ele pergunta quantos anos esse corpo tem, que era 20 anos. E como é isso, ele deve viver pelo menos mais 100 anos. Então ele decide entrar nesse corpo para mostrar que ele é o melhor de todos os tempos, o eterno, supremo e inigualável. E desse jeito, o espírito do Celestial entrou dentro do corpo do Yue para começar o processo, enquanto o velho pedia para trazer a pílula da alma demoníaca. Eles deram por corpo e comer e começaram na acupuntura doida das agulhas, até que ele despertou de uma vez, mas estava gritando que nem um doido, falando que estava ouvindo vozes na sua cabeça. E quando o velho foi ver o que é, já mandou o dedo na testa dele. Só que o corpo na mesma hora levantou gritando, mandando essa coisa ficar quieta, porque ele está falando com o Demônio Celestial, já que um dos fundamentos falhou. O outro tenta perguntar pro Barbicha o que eles fazem sobre isso. E na verdade o que está acontecendo é que o Celestial falhou em controlar só o corpo do jovem mestre. E agora está acontecendo uma disputa mental. E se isso continuar, o corpo vai entrar em colapso. Ele pergunta se não pode mandar o Celestial de volta. Mas o Barbicha sabe como trazer, só que levar de volta aí é outra história. Enquanto o jovem mestre estava
tava gritando que dava pra ouvir lá do outro quarteirão da rua. Até que ele teve uma brilhante ideia, já que ainda tem outra pílula da alma. Em outras palavras, eles podem usar os fundamentos mais uma vez. E com isso eles podem suprimir a natureza demoníaca. O da sobrancelha pergunta do que ele tá falando, mas esse bicho deve tá burro depois que ficou velho, né? Porque eles vão colocar mais uma pessoa no corpo do mestre, outro ser lendário do murinho ortodoxo. Ou seja, invocar alguém que é capaz de suprimir aquela energia. E como estão sem tempo, eles começaram agora mesmo, já que eles estão misturando a natureza demoníaca e a natureza celestial junto com o imperador. E depois de fazer tanto esforço para dar certo, os velhos ficaram acabadinhos no chão, enquanto ele levantava perguntando se tinha algo para comer. E olha que o nosso magricela bochechudo botou o shape usando o chuquinho da felicidade. E aí o cara emendou de comer igual o Luffy, que os velhos tava doido te perguntando se eles conseguiram mesmo. Só que o nosso mini celestial tava dando a doida perguntando por que botaram ele num lugar tão apertado assim, enquanto o outro cabeça de bigode falava que ele era bem leal. Mas no fim, isso só tava fazendo barulheira na cabeça do Yunwei. O celestialzinho fica bravo dele reclamar, falando que ele não sabe sentir uma dor de cabeça. Ih, rapaz, a minha já passou, se fode aí. E nessa que o barulhento continuou e continuou, porque como resultado, a estratégia dos velhotes de suprimir a energia demoníaca com uma pessoa da seita ortodoxa foi um sucesso. O nome da segunda pessoa que entrou é Hun Neng, um alto sacerdote reverenciado como o sexto patriarca do templo Shaolin. E sabendo disso, ele vai agradecendo, porque graças a ele o celestial não tá incomodando. Daí ele vem agradecendo também os velhotes, enquanto pede mais uma tigelinha de comida. E eles mesmo estavam pensando que sua majestade mudou, já que agora habita 3 personalidades naquele corpo. Só que vendo o velho parado, ele vai mandando trazer água. Então depois de um tempo, um dos velhos perguntam qual é o título dele, mas ele não tendo nenhum, vai perguntando pro mais inteligente, o espírito barbudo. E o nome que ele achou coxando a barba foi Impermanente, que não agradou nada ao Yunwei. Aí o celestial vem dando a sua primeira sugestão, o Shura do Sangue de Ferro, mas ainda é meio meh, né? Já que ele não quer um título estrangeiro. O celestial puto foi falando que agora vai tomar o controle desse corpo, só que por causa do velhote ele não consegue fazer isso, pensando que quando a hora chegar ele vai engolir esse corpo inteiro pra ele. Aí o Yunwei pergunta o que foi, e ele vem na desculpinha que tava pensando no nome marcial, e o que tal o Destruidor dos Céus? E esse acabou sendo o nome escolhido da nossa lenda que está para começar. Ele botou uma nova roupa com os velhos perguntando onde ele vai, e na verdade ele vai vagar aleatoriamente pelo murim. Eles perguntam se não vai dar merda porque não deu tempo de restaurar todas as artes marciais, mas na verdade ele tem todas essas artes do Celestial e do Barbicha na cabeça dele, e por isso dá de tentar usar elas pelo caminho. E como eles ficaram ali insistindo, ele vai fazer uma pequena demonstração do seu poder, e foi usando uma das artes do demônio celestial. Aí depois ele foi pela floresta, enquanto os velhos pensavam se vai ficar tudo bem, porque eles acabaram de jogar uma bomba no murim, já que só em um soco o trem devastou o lugar todo da frente. E um tempo depois já tá nevando, e os vai à toa pensando como está indo o jovem mestre. Daí no meio dessa neve, em algum lugar, tinha um mano churrado xingando a seita ortodoxa, e esse é o rei demônio da pele azul, o Gunpyo, que está literalmente cercado pelos caras da seita. O barbicha de bode falava que ele possui espírito, mas a sorte dele acaba aqui mesmo, porque eles da Associação Lâmina do Norte se envolveram. Ele mesmo ferido fala que a Lâmina do Norte pode ser a força dominante de Jiangsu, mas ele também é discípulo de uma grande escola, e por isso ele manda um recado para o líder deles, que ele, Gunpyo, acabará com a vida dele. O barbicho entediado fala que esse dia nunca chegará, porque eles estão caçando todos os 7 reis do caminho demoníaco. E ele também fala que conhece o esquema dele. Ele está criando esse tumulto para os seus irmãos escaparem. Só que o Gunpyo encontrou o oponente errado, porque esses gritos mostram que os seus homens já mandaram os irmãos dele de base. E ouvindo isso, ele vai puto pra cima. O barbicha defende mandando a espada dele pro alto e acertou o cabo bem no meio da cabeça, porque esse caminho que ele segue é muito fraco. Ele tenta falar que aquela pessoa vai acabar com eles, mas pro barbicha ele deve estar se referindo ao grande mestre do caminho demoníaco, Wong Zhong. E vem contando uma coisa:
O Rei do Mar do Norte e o do Mar do Sul não são mais aliados, então o mestre deles não está fazendo nada sobre isso, mesmo enquanto seus homens estão morrendo. Ele tentava falar que isso era mentira, só que o Barbicha mandou seus homens para finalizar o grandão. Ele mesmo assim girou a sua espada no ar, usando as artes da lâmina do trovão, cortando geral na espada. Os caras ficaram surpresos, porque ele ainda tem muita energia interna, e vão pra cima de todos os lados, já que esses são os 3 espadachins de Tian Shan. E como Gonpyo é o último do clã dos 7 Reis Demônios, a caçada deles termina com a morte deste homem. Ele chama os caras de escória, mas eles preparam a teia das espadas invisíveis, cortando de 3 lados pra cima dele. O bombado vem usando a lâmina do trovão, golpe final, o trovão infinito. Só que nessa hora ele acaba tomando um passadão junto com os 3 espadachins que não viram nada. E uma pessoa falava lá atrás que isso era patético, porque ele estava observando a luta já que estava interessante. Mas eles estão agindo tão arrogante que ele desceu aqui pra ensinar uma lição pra esses bosta. Enquanto os caras não estavam entendendo, porque nem no rio ele estava, mas as armas foi tudo roubada, se perguntando quem diabos é aquele homem. Um deles, do bigodão grosso, veio querendo tirar satisfação, já que isso não é brincadeira. E ele lá de boa falando que não veio pra brincar. Mas sabe de uma coisa? Que artistas marciais tendo suas armas roubadas não seria o maior insulto. Ele tenta falar que o Cabo é uma criança que nem saiu das fraldas, mas o outro espadachim vem perguntando se pode saber o nome dele. Aí ele envergonhado vai falando que é o escriba do demônio celestial, o destruidor dos céus. O celestial fica enchendo o saco porque esse nome é muito bom. Oh, mas cala essa boca aí. Aí que ele ficou pirado da cabeça, porque o Yunwei aprendeu uma escritura com os velhos pra atormentar ele. E ouvindo isso, o cabo lá vai batendo palmas, falando que é incrível. Enquanto o outro lá atrás tá puto com essas apresentações e manda todos saírem da frente, perguntando como ele ousa menosprezar os seus homens. E vendo como ele tá tagalerando sobre o demônio, ele deve ser mais um praticante desse caminho. E por isso ele mandou os homens atacarem, já que ele morrerá junto com esse musculoso vagabundo. O pessoal veio tudo pra cima enquanto ele tava animado, já que não vai deixar esses bostas acabarem com a sua liberdade. O primeiro veio, ele desviou e já foi dando um chalapão na cara. 2 vieram e ele deitou o primeiro facilmente. E assim todo mundo tava vindo pra cima e tomando surra. Um dos velhos pegou a espada e veio pra frente falando que ele se distraiu. Mas pro azar ele só pegou o companheiro barbudo e fez o outro barbudo cortar o barbudo, falando que ele arruinou o cabelo do cara. E vai perguntando se o velhote tem permissão para cortar os seus aliados. O cara chamou ele de arrogante, mas na mesma hora levou uma bicuda no meio da boca. E como bateram no barbudinho, os outros 2 veio pra cima. Ele levou o primeiro no socão e pro outro sobrou um chutaço na fuça. Enquanto ele perguntava o que eles pensam que estão fazendo, e manda seus homens pressionar com mais números. Só que o Yunwei aparece na cara do velho que falou isso e já volta pra trás rapidão, só pra dar aquele sustinho de chuar o botico. Aí ele já tá cagando com essa velocidade. E vendo aquela postura, o velho fica assustado porque ele tá usando aquela técnica, a arte marcial que é a marca do demônio celestial. Os passos contínuos. Todo mundo se perguntava se estavam vendo coisas, porque agora tinha um monte de Yunwei pra todo lado. E é claro, vem cá descobrir, velhote. Aí ele foi puto falando que eles não perderão para uma mera técnica de ilusão. Mas falando isso, ele só tomou no bucho. Não só ele, como todo mundo que estava em volta estava tomando lapada. Um dos velhos já sem braço estava assustado com essa cena, já que isso é um verdadeiro monstro. E no final, os malucos que sobrou saíram correndo pela sua vida. O Celestial perguntou se ele não ia atrás, mas vai ser um saco caçar um por um desses bosta. Enquanto o outro maravilhado, porque ele tá encerrando depois de destruir todo o exército. E nesse mundo inclinado que é o Murim, apareceu alguém muito incrível que vai botar fogo no parquinho. Só que nessa hora, aquele bombado se ajoelhou pedindo ao grande guerreiro para acompanhar a sua jornada. E ouvindo isso, claro, né, o Yunwei saiu correndo chamando ele de velho peludo. Então estamos em Kaifeng, porque o Murim foi virado de ponta cabeça. Todos estavam comentando que 2000 espadachins da Lâmina do Norte
Norte e 500 mestres marciais das 9 alianças que estavam na caça dos 7 reis do caminho demoníaco massacraram 6 dos 7. E isso até que não foi uma surpresa, mas a segunda notícia que seguiu lançou o Murim em um estado de caos. O escriba do demônio celestial, o destruidor dos céus, aquele que massacrou 500 pessoas da Lâmina do Norte e 127 das 9 alianças. E esse foi o surgimento do deus demônio. Daí quando Yue Wei chegou na cidade, a galera tava tudo falando dele, o destruidor dos céus, porque qualquer um que desse de cara com um homem desses estaria morto. Além de que a Lâmina do Norte despachou uma investigação, então talvez haja outro banho de sangue. O Celestial, claro, tá sorridente porque a estreia deles foi esplêndida. Todos no Murim estão cagando de medo. Aí o véi começou a falar também. E de saco cheio, Yue Wei mandou eles calar a boca porque já tá incomodando. E ele também tá pensando em se disfarçar, já que viram seu rosto. Aí o Barbicha fala que ao invés de se disfarçar, que tal mudar a impressão que os outros têm sobre ele? Daí na pousada do pavilhão neutro, a garçonete estava falando bem-vindo, mas na mesma hora já ficou corretinha com esse cliente pedindo uma garrafa de breja. Ele até pergunta por que ela tá olhando desse jeito. Aí ele já para pra pensar, será que ela sabe que eu sou o destruidor do céu? Só que ela apenas se desculpa falando que é a primeira vez que vê um cliente tão bonito assim, e manda ele aguardar um instante que vai buscar a bebida e os petiscos. E na primeira golada ele percebe que o gosto é forte, bem diferente da que ele bebia no Palácio Imperial, que com certeza era da mordomia fina. O Barbicha fala que não sabe o gosto do álcool, mas talvez ele seja uma das coisas que traz a felicidade ao povo do Murim, e pergunta como ele se sente bebendo isso. Se o álcool do Murim tem um gosto diferente. E mesmo ele tendo várias oportunidades de experimentar, ele não gostava porque era sempre um sabor amargo. E vendo isso, o Barbicha fala que ele já ouviu que as doenças da mente deixam o álcool amargo. Então ele dirá apenas uma coisa: embora você inevitavelmente tenha cometido algum crime, ninguém mais pode pagar pelos seus pecados. E por isso não era para cometer outro erro tolo. E se ele fizer isso, quem sabe chegue um dia em que o gosto do álcool seja doce. Enquanto o estressadinho falava que esse velho monge não sabe de nada, já que nunca provou nem uma gotinha sequer. E aqui no Murim, se você não vai pra cima, você será morto. Então as duas cabeças ficaram discutindo, enquanto Yue Wei pensava que as artes do Celestial são muito poderosas, e também foi a primeira vez que ele se sentiu tão livre. Contudo, se ele usar esse poder apenas para benefício próprio, ele não será diferente do seu tio que deu o golpe de estado lá e que tomou o trono na base da força. E por isso ele fala que quando a bebida tiver um gosto doce, ele vai comprar um tiquinho para ele tomar. Só que o problema é que ele não pode beber, já que é um monge. Daí nessa hora o Celestial manda ele ficar atento, porque tem alguém vindo nessa direção. E pelo colar, esse mano é um membro da coalização da Lâmina do Sul. Ele chegou se apresentando como Tang Zhongguo, da província de Xinyuan, e pergunta se estiver tudo bem, ele não gostaria de se juntar à galera dele. E ao julgar pela aparência, provavelmente eles têm a mesma idade e são artistas marciais. E pensando em pegar algumas informações, ele aceitou. Aí o cara da roupa verde vem apresentando ele para os outros, e todo mundo começou ali na apresentação. O de cabelo vermelho é o Sou Nangong Ryuki, aquele com o título de o Dragão da Espada Divina Branca. O mano espetado é o Peng Jeong, o Punho de Ferro Sanguinário. A mina do cabelo rosa é a Nangong Haeon, que tava só nos pensamentos de que nosso jovem mestre é o bonitão, enquanto a outra, parecida com ela, pensava que tem nesse cara pra todo mundo ficar assim. E essa marrenta é a Nangong Riem. E como eles se apresentaram, agora querem saber quem ele é. E ele veio falando todo educado que é um estudioso chamado Wen Yun, que vaga pelo país em busca de novos estudos. E aí ele meio que se ferrou, já que ele não pensava que esses manos fossem pessoas de famílias tão importantes do Murim, porque inicialmente ele achava que fossem só gente da mesma idade. Mas depois de ouvir essas apresentações, já dá de ver os status que esse povo possui. Diferente da Lâmina do Norte ou da Lâmina do Sul, eles pertencem a uma força ainda mais poderosa do que a facção ortodoxa, conhecidos por seus atos justos, as alianças dos 5 clãs, sendo eles o renomado clã Nangong,
Nangong, clã Tang de Suxian, o clã Peng de Hebei, o clã Yan de Jinzhou e o outro renomado, o clã Murong. Resumindo, essas pessoas são futuros líderes de seus respectivos clãs, o futuro da aliança dos 5 clãs. O Celestial Birrento fala que ele não sabe nada sobre o Murim, enquanto o Espetado falava que ele não saberia nem se eles contassem, já que algo aconteceu no Murim, e esse lugar, mesmo sendo parte da seita dos pedintes, é também uma base da Associação da Lâmina do Norte. Aí ele, não entendendo, pergunta o porquê, mas ela fala que tá na cara, né, já que a Associação da Lâmina do Norte irá hospedar o grande banquete da facção ortodoxa, e realmente, ele não sabia disso. O outro manda ela parar de ser rude com o convidado, e ele, todo curioso, pergunta se por isso todos os artistas marciais irão se reunir. Aí ele vem até falando que não sabia que o Murim era dividido em várias facções, e assim como ele disse, o Murim é um lugar feroz, especialmente agora. A raiz do conflito está cada vez mais profunda. Ele pergunta se ele conhece o caminho ortodoxo e o demoníaco, porque mesmo na história do Murim, os dois poderes nunca estiveram claramente separados como hoje. Eles estão em uma situação onde qualquer pessoa do Murim precisa escolher um dos lados. E ouvindo isso, Yun Wei pergunta, já que deve haver pessoas que não querem se juntar a nenhum dos lados. No entanto, os grupos ou as pessoas que não escolherem um dos lados também são considerados inimigos. Ou seja, é uma questão de vida ou morte escolher um dos lados, uma metida completamente de loucos. Ele até pergunta pro mano do cabelo vermelho quem faz as acusações contra esse povo. E na verdade, são eles, a facção ortodoxa. Aí ele deu até aquele silêncio na mesa, como ele falando que pertence à facção, mas ele não concorda com esse jeito de agir, já que essa não é a única maneira de manter a moral no Murim. Até o Celestial pensa que ele tem uma mente muito aberta para falar o que pensa assim no meio de tanta gente. A irmã dele tenta dar um puxão de orelha, já que tem muitas pessoas em volta, enquanto Yun Wei pensa que esse pode ser um jovem promissor. Só que ele está certo, mas não realista, sobre isso, e mesmo assim vale a pena assistir esse cara. Daí ele vem agradecendo a estes manos, que com eles deu de aprender muitas coisas sobre o Murim. Ele até pergunta se ele não tem mais nenhuma curiosidade. Daí ele vai e faz uma pergunta meio besta: quem é a pessoa mais forte em Jianghu? E se tá falando do mais forte, ele mesmo não tem certeza, já que se referindo à força, pode ter muitas opiniões diferentes. Então para ele o mais forte deve ser o líder do caminho demoníaco, mas em Jianghu existem vários mestres escondidos, e por isso devem ter pessoas mais fortes escondidas pelo mundo, e podem aparecer a qualquer momento. Aí ele pergunta do nosso Barbicha, o 6º patriarca do templo Shaolin, e isso é difícil de dizer, já que tem mais de 700 anos de idade. Com essa resposta, o Celestial ficou suando a cara do velho, enquanto ele perguntava sobre o demônio celestial. E se tratando dessa figura, a história dele é simplesmente implausível, então é meio vago tanto que eles podem afirmar. E ele lá em cima pé da vida, já que até os céus sabem quem é o mais forte. Só que nessa hora começou uma confusão lá de trás. O velho perguntava como ela ousa correr, enquanto ela pedia piedade. E vendo aqueles trajes, eles são da Associação Lâmina do Norte. E esse velho da frente é a espada do Tigre Branco, Ga-Deok-san. Ele é o vice-capitão do Esquadrão de Aplicação de Leis, e vem puxando o cabelo da mina que pedia por ajuda. E nessa hora, um tornado veio por cima e a mina chegou apontando a espada, perguntando se esse lugar se tornou uma terra sem lei, já que um artista marcial está oprimindo uma garota indefesa. A multidão que estava tomando uma se juntou com ela, mandando eles pararem com isso. E ele só solta a mina falando que ela não vai se safar depois de uma dessas. E a desaforada fala que ele pode ter assustado os outros com seu nome, mas isso não vai funcionar com ela, a Nangong Hieme, vulgo rabugenta. E ouvindo isso, a multidão fica assustada, porque ela é a filha do espadachim divino do céu azul. O cara tenta falar alguma coisa, mas de nada adiantou, porque ela não vai fechar os olhos para uma palhaçada dessas. E pelo que ela tá vendo, o que ele tá fazendo não é diferente de um sequestro. Daí ele fala que essa garota é Zhu Feng,
a filha do Tigre das Mil Habilidades, o líder da seita demoníaca da fronteira de Kaifeng. E como a ordem foi emitida, eles devem prender todos os membros da seita. E se continuar no caminho deles, ele vai ter que usar a força contra ela. E falando em força, o irmãozão chegou falando que eles estão sendo arrogantes demais, enquanto Yue pensava que não deveria ter se juntado com esses doidos. O velho até vai com respeito agora, falando pro jovem mestre que estão seguindo ordens e pergunta se ele está ameaçando eles da ordem. E se esse for o caso, o que um velho como ele pode fazer? Ele tenta falar que vai relatar pros seus superiores, mas não precisa relatar nada porque chegou o espadachim sorridente, Wo Hyun, o capitão do esquadrão de aplicação das leis. Ele veio falando que a palavra retirada não existe no vocabulário do seu esquadrão, e vendo o capitão, todo mundo ajoelhou saudando ele, enquanto o Celestial perguntava quem era este vagabundo. Daí na disputa, ele pergunta pro jovem mestre se ele não tá exagerando, porque se o líder da aliança descobrir isso, ele terá que arcar com as consequências. E se os rumores de que o herdeiro Nangong entrou em uma briga por causa de uma mulher se espalhar, não vai prestar. O espetado grita, perguntando como ele ousa agir assim com o próximo líder dos Nangong. E ouvindo isso do espetado, ele não ficou feliz não, dizendo que ele está mostrando respeito ao jovem mestre Nangong e não a uma família sem moral nenhuma como a dele. O cara sorridente mandou o esquadrão cercar o lugar e não deixar ninguém sair daqui, e pergunta o que ele vai fazer agora. E só de ver essa situação, o Celestial já estava ficando puto da vida, mandando ele descer logo na porrada. Mas se ele usar as técnicas dele nesse lugar, todos vão saber quem ele é. E na verdade, se ele tá preocupado com isso, é só matar todo mundo. E como estamos nessa situação bizarra, o Barbicha pergunta por que ele não usa suas artes marciais, enquanto o sorridente estava encarando, perguntando o que ele vai fazer agora. E ele gritando manda deixar essa garota com eles, e se não fizer isso, vão acompanhar e observar todo o processo de investigação, já que mesmo que o pai dela seja odiado, isso não tem nada a ver com essa garota. E ouvindo isso, a expressão do capitão mudou, e segundo o velhote, ele faz isso quando quer matar alguém. E ele já tá falando que ele é o próximo líder Nangong, mas não passa de um mero ignorante. Aí a galera toda se preparou pra lutar, e como ele não suporta essa cara de burguês safado, já puxa a mina, falando que vai matar ela aqui mesmo. Ele até tenta falar alguma coisa, mas o cara ia cortar toda a roupa dela. E nessa hora, não aguentando mais, o nosso homem apareceu descendo o pé na cara do sorridente. Daí todos já ficaram surpresos nessa, né? Porque essa técnica foi os Passos da Ascensão Celestial, a arte marcial dos Shaolins. E por isso o cara tava bolado. O sorridente levanta perguntando como ele ousa fazer isso. Mas se liga que o cara tá andando no ar, literalmente. Vendo isso, o mano do sorriso ficou no cagaço, se perguntando quem é esse maluco. E ele desceu lá todo parrudo, mandando ele deixar as crianças irem. Se não, esteja pronto para morrer pelas suas mãos. O cara pergunta por que ele tá fazendo isso e se apresenta como o capitão de aplicação de leis. Só que nessa, lá foi um tapão na cara que eu senti até aqui em casa, porque ele já escutou várias vezes que ele é um cachorro da lâmina do norte. Ele diz que não pode deixar a garota ir, já que a palavra retirada não existe no seu dicionário. Mas provavelmente a palavra espancamento existe, já que foi isso e mais uma no bucho. E depois ele continuou mirando em todos os pontos de pressão e termina com um pé na barriga dele, falando que da próxima ele vai acertar de verdade. O vagabundo cagão se borrou todo e mandou suas tropas atacarem. Aí lá veio os maninhos, né? O Yue puxou um pote que tava no chão e remendou, quebrando a cara do primeiro. E veio descendo todo mundo na porrada, ninguém tava escapando. Enquanto o povo tava até impressionado com essas técnicas. E ele todo debochado zoando as tropas dos caras que sempre dependem de números, mas não fazem nada. O maluquinho puto veio pra cima e levou uma palmada de esquerda pra longe. Os que vieram de trás também não foram perdoados. E nessa, o cara dos Nangong estava reparando nas técnicas, porque já foi o punho da folha do bambu, a palma celestial e a palma bodhisattva. E se ele lembra bem, essas são todas as técnicas supremas dos Shaolins. O sorridente maldito, vendo que estava se ferrando, veio puxando a sua peixeira pra cima. Mas só de ver a posição do Yue, dá pra saber que não sobrou nada.
porque foi a palma vigorosa bem no peito dele, atirando o maluco pra longe na palmada. E o Ruivo lá até agora de boca aberta com as técnicas do mano, porque um mestre marcial aprendeu todas as técnicas supremas dos Shaolins. Depois da porradaria, uma das minas foi perguntar se a garota que eles salvaram tava bem. E enquanto isso, Yue chegou lá na frente do sorridente caindo, usando a transmissão sonora para mandar ele pegar os seus homens e se retirar daqui. Senão ele vai sentir uma dor diferente de tudo que ele já viu nesse mundo. E aí o cara ficou pianinho e ele levanta reparando em toda a bagunça que fez e já foi sorridente, perguntando se é hora de limpar a loja. E nesse dia o céu estava claro, e depois da limpeza dentro do pavilhão, mesmo que tenha sido embaraçoso, todos os jovens desconfortáveis sentaram na mesma mesa, inclusive o mano sorridente. E quem propôs isso? Claro que foi o Wei, falando que assim eles eliminam qualquer ressentimento prévio, quase deixando o maluco cadeirante. O cara espetado fala que tá sem palavras pra isso, e pergunta como ele pode rir depois de fazer ele de tolo. A mina fala que a piada foi longe demais, porque ele fingiu ser o amador, mas possui uma quantidade incrível de energia interna. A outra ficou até corada achando que ele tava muito legal. E vendo isso, Yue se desculpa, falando que devido às circunstâncias ele teve que ocultar a sua identidade. Entretanto, é verdade que ele é um amador e é sua primeira vez vindo a um murim, e vai pedindo perdão por ter passado a perna neles. O mano Ruivo já grita, falando que não deseja ficar amarrado no passado e acabar com uma nova relação, e fala que seria melhor ele contar aquelas circunstâncias que ele falou para que ele não se sinta muito traído. E como é isso, já vamos ter que pensar numa história para contar. Aí, bem convincente, ele vem falando que o destino os uniu. Ele veio contando a sua história. Ele herdou o mantra do venerável Huineng, o sexto patriarca do templo Shaolin. E ouvindo isso, todo mundo ficou espantado, enquanto o Celestial falava que ele é o melhor quando se trata em meter aqueles migué famoso. Aí a mina fala que isso é impossível, já que o venerável foi um homem da dinastia Tang e ele não poderia herdar o seu mantra. Ih, caiu na mentira não, hein? Mas se liga na história, porque ele não o encontrou pessoalmente. Ele nasceu e cresceu na montanha Tai. Um dia, em uma caverna deserta, ele encontrou as suas escrituras e anotações escondidas. E depois disso, ele foi na caverna todos os dias, e ao passar de vários anos, ele ficou forte a aprender aquelas artes. Embora ainda tenha um longo caminho, ele está continuando o seu legado. E aí ela entendeu, porque depois que viu as técnicas, não tem nem como não acreditar, né? O Ruivo fala que ele é um homem de sorte, já que isso é uma bênção. Então eles devem tratar o jovem mestre de maneira correta a partir de agora. Ele pergunta do que ele tá falando, mas uma das coisas mais importantes do murim é a hierarquia, e para alguém que possui uma existência divina dos Shaolins, devem ser respeitados, e todos pensam a mesma coisa e foram brindar, enquanto o sorridente se pergunta por que ainda tava nessa mesa bebendo, coitado. O Yue usou aquela técnica de novo, mandando ele relaxar, e se ele for estragar o clima, que vai embora logo, já que ele sabe o que vai acontecer se abrir essa boca. Aí ele bate na mesa perguntando pro grande guerreiro se não vai haver nenhum outro incidente depois disso. E ele, tá senhor, eu garanto que não. E como é assim, é melhor o grande guerreiro aqui ir embora pra tratar os ferimentos, né, tá quase sem coluna. Então, descendo a noite, mostra que mais cedo o Ruivo perguntou se ele tinha lugar pra ficar. E já que eles deixaram os equipamentos na pousada do lado, ele convidou o Yue pra vir junto. Daí na fonte termal ele tava meio puto, porque tava tentando levar uma vida sossegada, mas parece que o mundo tem outros planos pra ele. E esse também foi um dia bem caótico. Só que nessa hora aparece aquele parrudão mandando o Destruidor dos Céus voltar a si. E esse é aquele mesmo grandão de antes que ele encontrou na neve e saiu correndo porque era um velho fedido e peludo. E ele vem falando, grande guerreiro, me aceite. Porra, tá querendo me deixar surdo? Enquanto ele falava que já morreu uma vez. E já que ele foi salvo, ele vai dedicar toda a sua vida para ele, o Destruidor dos Céus. O Celestial mandava só aceitar como subordinado mesmo. E ele pensa que se esse idiota for com ele, vai chamar muita atenção. E como ele pensou em alguma coisa, só veio aceitando ele como subordinado. Então na montanha Tai, o pequeno pico misterioso, os velhos perguntavam que som é esse que eles estão ouvindo. Mas na verdade era um idiota escalando o pico, lembrando que o seu mestre falou que tem uma condição, porque com esse nível ele era apenas um peso. E por isso ele vai até um certo lugar para treinar e ficar
mais forte. E esse lugar é, claro, o Monte Tai. E ele já chegou ajoelhando, falando que por ordem do mestre ele veio até a montanha. Enquanto lá no Yunwei ele estava treinando com a ajuda do Barbicha, mostrando como seguir o fluxo sem ir contra, melhorando seu ki interno. O Celestial reclamava de fazer o treinamento básico, mas o básico também é importante. E depois ele pergunta o que o Yunwei vai fazer daqui pra frente. E como ele ainda não decidiu, o Celestial tá querendo que ele melhore esse corpo para aprimorar as suas técnicas. E ele só manda um vai sonhando, porque mesmo que não tenha grandes planos, ele vai fazer o que o seu coraçãozinho mandar. Um foi falando para ele não desistir e conquistar tudo o que quiser, e o outro mandando ele não desperdiçar a vida com obsessões e vaidades. E na verdade, pelo jeito parece que a gente tá vivendo com um valentão e um rabugento que sempre reclama quando o outro fala. Daí ele levanta mandando eles pararem, porque é ele que decide como vai viver. E pergunta como ele pode recuperar parte das memórias marciais que estavam perdidas. E segundo o professor Celestial, isso vai acontecer naturalmente conforme seu ki interno e seu espírito se tornem mais maduros. Por exemplo, mesmo se ele tiver só 600 anos de ki interno, ele não só será capaz de unir por completo, como também poderia fazer todos os tipos de truques. Ou seja, se ele for morto por uma técnica, antes de iniciar a unificação, eles podem agir temporariamente no lugar dele, e no estado de perfeita harmonia, eles conseguem se libertar. E esse vai ser o dia que o espertalhão aqui tem um plano de tomar o corpo pra si mesmo. Daí ele vai lembrando do seu avô, falando que passou por tanta coisa depois que ele se foi, e o vovô veio falando pra ele não ficar triste, já que ele não está sozinho e tem um caminho diferente para percorrer, e por isso não se torne um demônio movido pela vingança, se torne alguém forte. E desse jeito o vovô foi desaparecendo enquanto ele acorda assustado. Até os cabeça pergunta o que tá acontecendo e agradece o Celestial por ter acordado ele. Mas agora não é hora de relaxo, porque tem alguém vindo na direção do quarto. E quando a porta ia abrir, ele já pira pensando que é um assassino enviado pela Associação Lâmina do Norte. O espertalhão do Celestial fala que ao julgar pela andada é uma garota. Aí enquanto ele tá, quem que é, aparece lá na porta. E essa é a mesma garota do grupo dos caras riquinhos. E ela pegou ele no pulo levantando na cama e olha toda coradinha. Ela vem correndo enquanto ele pergunta o que ela tá fazendo. E já subindo na cama, olha o jaria da moça. Ela fala que desde que viu o jovem mestre, ela sentiu que eles estavam destinados a ficarem juntos. E sente que vai o perder se ela não criar coragem agora e agir. E ele lá, como é minha filha? O Celestial vagabundo já tava animadinho pra deixar o pau, literalmente. O Barbicha falando que ele não pode fazer algo como isso, e no final o cara já tava sendo dominado na cama com aquele rostinho fofo olhando. Até que ele brocha e vira o rosto dela pro lado, se desculpando, porque se continuar agindo assim, eles vão ter problemas. E como ela não conseguia respirar, ele foi soltando. E ela toda chorona falava como ele pode ser tão frio assim, e pergunta se o Yunwei odeia ela. Mas a pipa do mano aqui não sobe mais não, tá ligado? Na verdade, ele só falou que é um amador que acabou de entrar no mundo Murin, e ela tá em outro nível pra ele. Por isso, ele vem aceitando os elogios com a gratidão. E nisso ela pareceu em que entende, já que ele deve ter vindo no Murin com bastante ambição. Então, por hora, ela diz que vai deixar ele em paz. Mas não é porque ela vai deixar ele em paz neste momento que ela desistiu do jovem mestre. E ele ali só, cheio. E quando ela foi embora, o Celestial reclamava, falando que ele é um idiota, já que os heróis adoram as mulheres. E ele lá pensando que é sempre um problema atrás do outro. Enquanto ele levantava, o Celestial foi suando, que ele bancou o frio, mas tá querendo passar no quarto dela depois. Mas na verdade não é nada disso, ele tá com a cabeça cheia e vai lá fora pegar um ar fresco. Então ele aproveitou para dar uma treinada pulando pelo ar, seguindo os conselhos do Celestial, já que essa é a técnica de voo do demônio Celestial. E ele até perguntando onde o Yunwei tava indo, tão apressado desse jeito. E a real é que os gêmeos Nons contaram algo, e esses gêmeos aí são os velhotes lá. E sonhar com seu avô fez lembrar de alguém que ele deveria encontrar. E por isso ele não veio até Kaifeng apenas para se divertir. Ele desceu do chão pensando que é majestoso, a grande estátua do templo. E ele veio aqui porque, segundo os gêmeos, o quartel-general da seita dos pedintes fica nesse lugar. E por isso ele já tá com 2 facas no cangote. E vendo esses caras, ele sabe que o número de nós da cintura significa identidade. E como apenas 2 nós, esses devem ser apenas informantes. O primeiro pergunta o que ele veio fazer aqui. Ele se apresenta pra galera como En Yu e veio ver o antigo líder da seita
seita dos pedintes, o Sr. Pung. E aí só de ouvir o nome, os caras já espantados correram para trás, perguntando se ele por acaso é o grande guerreiro Wen Yu, o dragão divino da pele cor de jade. E ele lá sem saber quando ganhou este apelido, mas é o Wen Yu mesmo. Eles então perguntam se foi ele quem enfrentou a Lâmina do Norte ontem no pavilhão neutro, que foi o que aconteceu mesmo. E é por isso que a seita dos pedintes é conhecida por ter olhos em todo o murim. Então eles guiaram Yu Wei até a recepção do QG da seita. Um cara que tinha 3 nós chegou se desculpando pela péssima recepção e pergunta qual é o assunto que ele tem ali com seu grande líder. Daí ele tira o emblema do Imperador da Manga e manda mostrar isso pra ele, que ele saberá o porquê dele ter vindo. E vendo isso, ele confirma que vai chamar o líder e pergunta se ele tá precisando de mais alguma coisa. Ele quer saber o motivo dele fazer tanto sem pedir nada em troca. E na verdade isso é porque a seita dos pedintes e a Lâmina do Norte são considerados inimigos em Kaifeng. E por isso foi ótimo saber que ele desceu a lenha naqueles malditos. Então eles estão curiosos sobre o jovem mestre. E aí o cara foi lá falar com o líder. E ele ficou lá pensando que em todo caso pode até não ser muito chamativo, mas a estrutura da sede deles é excelente. E apesar da aparência é uma seita bem poderosa. Então ele talvez gaste mais dinheiro do que pensou. Só que nessa hora chegou alguém pulando lado do lado, perguntando pro jovem mestre se foi ele quem trouxe esse emblema. E esse mano do cabelo do Vegeta tem um bando de nós amarrado na sua cintura, o que significa que ele deve ser do alto escalão. Mas agora ele estava perguntando se foi ele quem trouxe o medalhão do Imperador. E como é isso, ele foi se ajoelhando do nada, falando que esse humilde súdito sauda Vossa Majestade e vem pedindo perdão por sua deslealdade. E ele lá sem entender nada do que tá acontecendo na sua bodega. E o cara tá ali: eu, de agora em diante, arriscarei minha vida para ajudar Vossa Majestade. E esse é o Rei Pedinte, o Pung Sheiyonhon, o grande líder. Daí era como ele imaginou, porque aqueles velhos tinham dito para ele ir até Kaifeng e encontrar o líder da seita dos pedintes. E vem pensando que não consegue se igualar com o seu avô, porque mesmo depois de morto, ele ainda continua te ajudando de todo jeito. O velho pergunta primeiro se os dois velhotes que estão na montanha estão bem. E é claro que eles estão, mesmo que já faz um tempo que ele saiu de lá. O cara dos olhos de águia fala que ele pode ficar à vontade para conversar. Ele tenta falar que não é mais o imperador para não ser tão formal assim, mas o mano tava ali, este humilde sujeito, para tudo que ele quiser. Mesmo que ele e os velhotes gêmeos serão as únicas forças que o imperador estabeleceu em Xianggu, ele o ajudará sempre que possível. O Yun Wei até explica que não tá nem um pouco afim de se envolver com a política de novo, já que o seu tio agora é o herói dessa era no Império. E ele, entendendo, pergunta o que ele planeja fazer de agora em diante. E mesmo não sendo mais o imperador, ele não pode viver mais uma vida miserável, e por isso ele está cogitando reinar Xianggu como imperador. Pega o maluco, rapaz. O cara chegou no murim querendo cacetar todo mundo e virar já o imperador daqui. Ele dá a sugestão, porque se a seita dos pedintes, liderada pelo rei, se juntar com os gêmeos, a maioria das seitas não conseguirão lutar. E pergunta o que ele acha sobre isso. Daí ele veio falando que a seita dos pedintes não é sequer associada às alianças das 9 seitas. E o porquê disso é para manter o sistema independente. Embora a seita atue em toda Xianggu, é necessário muito poder e determinação. No entanto, tudo o que eles fazem é em nome da Ordem do Céu, e se ele pedir, mesmo se for errado, eles farão sem questionar. E vendo uma resposta dessas, dá pra ver que o subordinado do vovô dele são realmente muito leais. E por isso ele conta que esse negócio aí é apenas uma piada, porque só de ouvir essas palavras ele já ganhou muita confiança, e quando a hora chegar ele vai pedir ajuda no futuro. Daí depois de um papo ele vem falando que o senhor já está conhecido por toda Kaifeng, e ele ficou sabendo que ele estava usando as artes do Shaolin, e pergunta o que aconteceu no processo. Mas essa é uma longa história que só os gêmeos lá devem saber explicar direito pra ele. E vai perguntando se ele participará do grande banquete que vai acontecer. E na verdade um dos seus discípulos que vai no lugar, mas se o mestre for, ele vai também. E antes de ir, ele vai mostrar algo pro seu senhor. E ali dentro escondido é um salão de armas enorme. Até o Celestial achou que é muito bom as armas que tinha aqui. Enquanto ele falava que essas
essas armas fazem o seu coração estremecer, já que são todas as armas históricas da era Han. E ele vem falando que o arsenal do bagulho aqui é muito bom, e pergunta onde eles estão indo. E era bem aqui na frente, essas espadas que ele guardou, o que sua majestade, o imperador, havia conquistado. E por isso é hora dessas espadas conhecerem o seu dono. E vendo isso, o Celestial já fica babando. O Yue até percebe que eles estavam espantados com a espada e pergunta se tem alguma coisa nelas. O Sr. Pung vem querendo saber qual delas ele vai escolher. O Celestial gritava mandando ele escolher a espada negra, enquanto o Barbicha falava pra ele escolher a espada branca. E ele lá perguntando: eu posso ficar com as duas? Na safadeza que só. Mas se liga que o nosso videozinho de hoje vai ficando por aqui, porque finalmente chegamos no último capítulo dessa bela obra, onde conhecemos o Erro Imperador, aquele que teve que fugir, mas acabou renascendo com uma nova vida, sendo um dos mais poderosos desse mundo. Então, se quer saber o que o destino guardará pra ele, bora deixando o like já embaixo e se inscrevendo no canal pra gente bater os 70k de inscritos. Mas é isso, a parte 1 deste brabo vai ficando por aqui.